antes de qualquer coisa. Vou explicar a cena real que está acontecendo agora. Um vídeo viral promete revelar tudo sobre um suposto endurecimento dos Estados Unidos contra ministros do Supremo no Brasil, vincula a movimentação a Donald Trump, compara 6 de janeiro com 8 de janeiro, invoca nomes, dossiês, infiltrações e ainda crava que a discussão sobre anistia por aqui virou o jogo. O objetivo deste texto é explicar, de forma clara e direta, o que está sendo alegado, o que se sabe, o que está em disputa e por que esse debate. Hoje, inflama o noticiário e as conversas de bar. Você vai encontrar falas, pontos de atrito, versões conflitantes e perguntas que incomodam. A instrução é simples, linguagem acessível, sem jargão desnecessário, para que qualquer pessoa entenda por que esse assunto mexe com a política brasileira e com a percepção de justiça de milhões de cidadãos. O vídeo parte de uma moldura que tem enorme apelo. A ideia de que existe um eixo global de militantes e autoridades, em especial ligados ao campo progressista, que teria aparelhos decisivos polícia, imprensa, Ministério Público, Suprema Corte, e que usaria esse poder para perseguir críticos. A peça coloca Donald Trump como contraponto, descrevendo uma suposta faxina institucional que escancararia o que a antiga administração teria feito. Em paralelo, convoca o 8 de janeiro do Brasil como espelho do 6 de janeiro americano, insinuando um roteiro comum de provocações, infiltrações e punições exemplares. E, a partir daí, desembarque em Brasília. Anistia, contradições nas falas de autoridades e um STF que, segundo o narrador, teria abandonado a Constituição para arbitrar de cima os rumos da democracia. É uma narrativa com timing perfeito para o momento. Provoca indignação, pede respostas e convida o espectador a escolher um lado. Agora, mergulhe comigo sem filtros no coração desse enredo. O primeiro choque do vídeo é a promessa de que Trump bateu o martelo e que sanções contra ministros brasileiros vão escalar. De cara, essa construção mexe com 3 cordas sensíveis: soberania, reputação internacional e justiça. Quando alguém diz vai escalar, a pergunta óbvia surge: com base em quê? Em despacho? Em diretriz, em pronunciamento? O que o vídeo oferece é uma sequência de cenas e nomes, costurando a imagem de que, do outro lado, existe um governo disposto a confrontar abertamente o que chama de ditadura do judiciário no Brasil. O impacto funciona, e não é por acaso. Colocar o tema em chave internacional dá ao espectador a sensação de que lá fora alguém está vendo o que aqui. Muita gente sente, mas não consegue fazer valer. O fio seguinte é a comparação direta. 6 de janeiro Capitólio e 8 de janeiro Praça dos Três Poderes. A provocação é clara, as semelhanças são impressionantes. E o vídeo empilha uma tese. Haveria infiltração de agentes, indução ao caos e, depois, uso político do resultado para carimbar a direita como golpista. É nesse ponto que a obra ganha tração emocional. Quando o narrador diz com voz grave, eles fizeram o mesmo roteiro aqui. O público não ouve um dado isolado. Houve um padrão, uma estratégia, um manual. Repare como as falas são escolhidas para acender essa chama. Eu estou muito preocupado com a vida do presidente Trump. Não podemos deixar isso continuar, eles não podem sair impunes. São construções que convidam o público a concluir que existe um adversário organizado, com métodos e com proteção. O efeito é imediato. Quem já desconfiava, confirma. Quem hesita, sente o terreno balançar. No centro desse bloco, surgem 2 personagens usados como símbolos. Um ex-diretor do Polícia Federal norte-americana, descrito como o Xandão americano, e uma ex-deputada que teria mudado de lado ao ver a podridão por dentro. É uma costura eficiente do ponto de vista retórico, porque entrega ao público 2 âncoras de roteiro, um suposto cérebro da perseguição e uma voz de dentro do sistema que hoje faria a acusação. Você acredita que ele deveria ser preso? Pergunta o entrevistador. Deveria ser responsabilizado, responde a convidada. A frase é um clique perfeito. Serve de manchete, serve de corte para reels, serve de munição para timeline. A mensagem no subtexto é cristalina. Se lá a limpeza está andando, aqui também vai chegar a paciência. Acabou? A hora de prestar contas vem aí. Esse primeiro capítulo cumpre sua função. Enquadrar o público
E o enquadramento é este a um padrão, a culpados, a coragem do outro lado. E há muito a ser exposto ainda. Tão importante quanto o que se afirma é o que se pergunta. Quem instruiu o quê? O que foi apagado? O que não foi filmado? Quem deu a ordem para deixar o portão aberto? Quem deveria, mas não apareceu? Quando as pessoas percebem que essas perguntas não receberam respostas que as satisfaçam, o terreno para a indignação está pronto. É assim que um vídeo vira faísca e uma faísca vira assunto nacional. Se aconteceu lá, por que não aqui? Provoca o narrador e milhões de olhos se arregalam, porque o tema é delicado e ao mesmo tempo inevitável. É aqui que a pauta brasileira entra com toda a força: anistia. O vídeo recupera declarações públicas de ministros da Suprema Corte contra a ideia de anistiar condenados por atos antidemocráticos. E contrapõe isso a votos antigos, em que, na leitura do narrador, os mesmos ministros teriam defendido a validade ampla da lei de anistia ao julgar o passado. O efeito, você sabe, é explosivo. Se antes valia, por que agora não vale? Se lá atrás o argumento era pacificar, por que agora punir até o fim? Há um corte de miolo que todo mundo sente, mesmo sem conhecer tecnicalidades jurídicas, a sensação de 2 pesos e 2 medidas. E é exatamente esse sentimento que o vídeo amplifica, repetindo com martelo e bigorna. Disseram uma coisa ontem, dizem outra hoje. Anote como isso se materializa em trechos que grudam no ouvido. Anistia para vandalismo e tentativa de golpe é inconstitucional. A anistia foi constitucional. Não podemos voltar atrás. O público não precisa ler um acórdão para perceber a colisão emocional dessas frases. Quando a política se disputa em frases curtas, quem organiza melhor o contraste arranca vantagem. E o contraste aqui foi organizado com mira de cirurgião. O vídeo ainda adiciona um tempero que pesa, a lembrança de que no Brasil, a anistia já acolheu gente que hoje ocupa cargos, escreve colunas, dá entrevistas e ensina lições de moral. Os anistiados contra a anistia, ironiza o narrador, cutucando uma ferida que tem décadas. É um golpe de mestre do ponto de vista de comunicação, porque não é só um argumento, é uma imagem. E imagens, você sabe, contam. Ao mesmo tempo, o roteiro insiste em um ponto que, para muita gente, define tudo. Crime não é opinião, mas opinião não é crime. A defesa da liberdade de expressão aparece como linha vermelha. Democracia de verdade não tem medo de crítica, diz uma das passagens. O que não pode é transformar discordância em delito, emenda outra. São frases que operam como bússolas morais. Elas não pedem carteirinha partidária, não exigem leitura de doutrinas. Apenas tocam em algo que qualquer pessoa reconhece como justo. E é justamente por isso que funcionam. A política é, antes de tudo, a disputa pelo que parece intuitivamente correto. Quando a narrativa cola a imagem de punição desproporcional ou criminalização, do protesto a nomes e rostos que o público conhece, acontece a química. O tema sai das sessões de julgamento e cai na sala de casa. No fim deste capítulo, sobra a pergunta que atormenta Brasília. O país quer pacificação, e a palavra anistia sempre volta quando esse desejo ganha corpo. Ao mesmo tempo, há quem defenda que pacificar sem delimitar fronteiras é licenciar o próximo ataque. Onde fica o ponto de equilíbrio? O vídeo, claro, puxa a régua para um lado, desenhando a tese de que, sem um gesto amplo de reconciliação, o país viverá refém de decisões que parecem, aos olhos de muitos, casuísticas. E o público, cansado de briga, olha para o relógio e espera. É nesse compasso que se decide o clima de uma nação. Voltamos ao eixo internacional. Quando o narrador encaixa supostas descobertas da nova administração americana, ele busca uma coisa: credibilidade por contágio. A lógica é a seguinte: se lá estão abrindo caixas pretas, é porque as caixas existem. Se lá estão responsabilizando figuras de alto escalão, é porque houve abuso de poder. Se lá está havendo um acerto de contas, por que aqui seria diferente? Para sustentar esse efeito, o vídeo alterna 2 registros. O testemunhal eu vi, eu pesquisei, eu posso garantir que vai escalar. E o declaratório ele deveria ser responsabilizado. Não é vingança, é justiça. Essa alternância cria ritmo e dá ao espectador a sensação de que está acompanhando em tempo real uma espécie de jornada de revelação. O ponto emocional mais forte desse bloco é o medo. Eu estou muito preocupado com a vida do presidente, diz a voz. Essa frase não precisa de rodapé
para produzir impacto. Ela convoca o instinto de proteção e, ao fazê-lo, sinaliza que há, do outro lado, algo perigoso, talvez clandestino, certamente cruel. O roteiro, então, acusa militância violenta, táticas de intimidação, exposição de famílias, convocação de confronto. O quadro pintado é de uma guerra de nervos. Ao público, a mensagem é inequívoca. Não subestime. Eles vão até o limite. E, como contraponto, surge o chamado à lei, à ordem, à responsabilização transparente não como vingança, mas como freio. É uma tensão que move montanhas. Perceba como a narrativa encaixa a palavra justiça em tudo. Não é retaliação. É restabelecer a ordem do jogo. Não é perseguir adversários. É proteger a sociedade. Esse é um traço de comunicação preciso. A defesa exit se que soe como deber moral, não como revanche. Quando alguém diz, olhando para a câmera, não podemos deixar isso continuar, o que ecoa não é só indignação. É compromisso com um princípio. E princípios mobilizam. O público pode até divergir de detalhes, mas tende a reconhecer a necessidade de limites. É nessa fronteira que a narrativa constrói sua fortaleza. Do lado brasileiro, o vídeo empilha perguntas que até agora ainda cutucam. Quem errou na proteção das sedes dos poderes? Quem mandou? Quem desmandou? Quem previu e quem ignorou? Por que faltou efetivo em pontos óbvios? Quem apagou ou não forneceu imagens? Houve infiltrados? Houve conivência? Houve incompetência? Essas perguntas não são de uma bolha, são da democracia. Quando ficam sem respostas robustas ou são respondidas por meias palavras, a desconfiança se instala. E desconfiança, num país polarizado, vira combustível. A peça explora esse combustível com habilidade. Não exige que você acredite em tudo, exige que você questione o suficiente para não se conformar. Se é para defender a democracia, então defendamos também a transparência, diz o narrador, empilhando um valor que ninguém ousa recusar. Chegamos ao ponto que mexe com a vida de quem acorda cedo e paga imposto. E agora, o que fazer? De um lado, a exigência de punição exemplar. De outro, a memória de que anistias já foram usadas para pacificar momentos de ruptura. No centro, um tribunal constitucional que, goste-se ou não, opera a última palavra do sistema e que precisa, por isso mesmo, sustentar essa última palavra em fundamentos que a sociedade reconheça como consistentes. Quando ministros dão entrevistas sucessivas, opinam sobre propostas em tramitação e demarcam, no microfone, o que consideram aceitável. Eles não falam apenas como juízes, falam como atores políticos de enorme peso. E é aqui que a crítica cresce. Se a última palavra é do STF, ela precisa ser, ao mesmo tempo, a mais contida, a mais técnica e a menos suscetível a idas e vindas retóricas. Do contrário, a confiança pública sangra. O vídeo dobra a aposta nessa ferida, lembrando votos antigos e frases novas, costurando a imagem de inversão. Ontem, constitucional. Hoje, inconstitucional. Ontem, pacificação. Hoje, punição. Ontem, silêncio. Hoje, entrevistas é um jogo de espelhos poderoso. E, ainda que simplifique debates jurídicos complexos, ele captura uma percepção real na sociedade. O medo de que o pêndulo da lei não esteja obedecendo a princípios estáveis, mas às circunstâncias. Quando essa sensação se instala, o eleitor médio, mesmo distante dos autos, começa a fazer a pergunta que assombra repúblicas: quem vigia os vigilantes? É por isso que a discussão sobre a anistia voltou com força, patrocinada por parlamentares que enxergam nela um gesto de descompressão institucional. A reação é imediata. É passar pano, é premiar quem errou, é licença para repetir. Do outro lado, a resposta também vem carregada, sem reconciliação. A cicatriz não fecha, sem métrica. A punição se torna exemplar demais. Sem distinção de conduta, o sistema pune a opinião como se fosse crime. Repare, não há frase neutra nessa arena, há valores que colidem. E é justamente nessa colisão que o vídeo se move, convidando o público a ver na reconciliação uma espécie de rota de saída para um país preso em cativeiro emocional. No fim, o texto que você está lendo entrega o que promete um panorama claro, direto, sem firulas, de um debate que está no centro do noticiário
e das conversas de família. Há perguntas legítimas sobre 8 de janeiro, há comparações provocativas com o 6 de janeiro, há discursos inflamados, há falas que viram corte de rede social, há ministros que precisam explicar consistência, há parlamentares que testam limites, há um público que exige coerência. E há, sobretudo, um valor que não pode ser negociado, né? A ideia de que a lei serve para proteger o cidadão, não para calá-lo, para corrigir excessos, não para fabricá-los, para estabilizar a democracia, não para torná-la refém de interpretações seletivas. É sobre justiça, diz uma das vozes. Não é vingança. A frase não resolve o problema, mas aponta um norte. E é nessa direção que o país, um passo por vez, vai decidir quem foi coerente quando ninguém estava olhando, quem falou grosso quando convinha, quem usou a toga como escudo, quem defendeu a Constituição no silêncio dos autos. O resto é barulho. E, como a história ensina, barulho não dura. Princípios, sim,